Existe mesmo um jeito certo de usar Tadalafila? Hoje nós vamos falar sobre uma das principais dúvidas que todo mundo tem. Qual é o jeito certo de tomar Tadalafila? O medicamento talvez mais famoso do mundo para tratar disfunção erétil. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de fazer isso agora. Se inscreva e ative as notificações também, para toda vez que eu postar um vídeo novo, você seja notificado. Vamos direto ao ponto, sem enrolação. Antes de falar do jeito certo de tomar Tadalafila, a gente precisa lembrar o que é Tadalafila. Para quem não sabe, a Tadalafila é um medicamento feito para tratar a disfunção erétil. Ela pertence à classe dos inibidores da fosfodiesterase tipo 5. O mesmo grupo do Viagra, Levitra, Espedra, mas ela tem uma diferença enorme em relação a todos os outros. A grande vantagem da Tadalafila dentre os outros é que ela circula por mais tempo no seu corpo, cerca de 36 horas. E isso significa o seguinte: você toma um comprimido hoje e amanhã ele ainda está funcionando. E depois de amanhã também. O nome disso é meia-vida prolongada. Enquanto o Viagra, por exemplo, dura cerca de 4 a 6 horas no seu corpo. A Tadalafila fica lá por 1 dia e meio. Essa característica, essa meia-vida prolongada, faz com que esse medicamento tenha um jeito certo de ser tomado, porque você pode tirar proveito dessa longa duração de formas diferentes. E dependendo de como você usa, o resultado pode ser completamente diferente. O que você precisa saber antes de tudo: a Tadalafila não é mágica. Ela não vai criar uma ereção do nada. Ela não vai funcionar se você não estiver excitado. E o que ela faz? Ela facilita a chegada do sangue no órgão genital. Pense nela como um facilitador. Ela abre portas. Ela tira os freios, mas o motor, que é a excitação, o desejo, o estímulo, isso deve vir de você. Se você entender isso desde o início, metade do caminho já está andado. Agora vamos falar do jeito certo. E o primeiro ponto é um dos erros mais comuns que eu vejo. Muitos homens tomam o comprimido e acham que 5 minutos depois ele já vai fazer efeito. E isso não funciona assim, porque tem o tempo de absorção. Você precisa entender que o seu corpo precisa de um tempo para absorver o medicamento. Quando você engole o comprimido, ele vai para o estômago, depois para o intestino. Ali ele é absorvido e depois vai para a corrente sanguínea. Ele precisa circular pelo seu sangue, chegar até os vasos e só então começar a fazer efeito. Isso não é instantâneo. O tempo médio para a Tadalafila começar a fazer efeito é de 30 a 60 minutos. Alguns homens podem sentir o efeito mais rápido, às vezes chega a começar a sentir o efeito em 20 minutos. Outros podem demorar um pouco mais, 1 hora e meia. Isso vai depender do que comeram antes, do metabolismo e de outros fatores. Mas a regra geral é: espere de 40 a 60 minutos. A dica é: tome o comprimido pelo menos 40 minutos antes do momento esperado. Toma com água e esquece, vai fazer outra coisa. Se distrai, não fica ansioso contando os minutos. Quando você menos esperar, o remédio já vai estar circulando no seu corpo. Dê tempo para o seu corpo trabalhar. O segundo erro que eu vejo o tempo todo é desistir já da primeira vez. A pessoa está muito ansiosa e tem uma expectativa enorme. Ele acha que a Tadalafila vai transformar ele no Superman. Então ele toma e já vai direto para a relação. Isso não funciona assim. Aí ele joga a cartela fora e diz: a Tadalafila não funciona comigo. Volta para o médico frustrado, ou pior, desiste do tratamento. Isso é um erro gigantesco. A ansiedade atrapalha. Você precisa entender uma coisa fundamental: a ansiedade é inimiga da ereção. Quando você está muito ansioso, seu corpo libera adrenalina. E como eu já expliquei em outros vídeos, a adrenalina é a substância anti-ereção mais potente que existe. Ela contrai os vasos, contrai os músculos e faz exatamente ao contrário do que a Tadalafila tenta fazer. Então, se você toma Tadalafila pela primeira vez, está super ansioso, essa ansiedade pode ser o suficiente para vencer o remédio. O remédio até tenta ajudar, mas a ansiedade atrapalha tanto que o efeito fica comprometido. Então, se você está começando a usar a Tadalafila,
Meu conselho é: não desista de primeira, não desiste de segunda, dá pelo menos umas 6 oportunidades. Você vai ver que em alguma delas, provavelmente quando você estiver mais calmo, o remédio vai funcionar como você sempre quis. O terceiro erro é um pouco mais complicado, mas eu preciso falar: usar o medicamento de qualidade duvidosa. Compre medicamento somente aprovado pela Anvisa. Agora que a gente já viu os erros mais comuns, vamos falar do jeito certo. Existem duas formas principais de usar a tadalafila e as duas estão corretas. A diferença é o que se encaixa melhor no seu estilo de vida. Primeira forma é o uso diário, 5 miligramas todos os dias. Essa é a dose que foi estudada e aprovada para uso contínuo. Pode ser de manhã, pode ser à noite. O importante é a consistência. Você toma independentemente de ter relação naquele dia ou não. Se tiver, ok. Se não tiver, tudo bem do mesmo jeito. E qual a vantagem? A vantagem é que você está sempre pronto. O remédio está sempre circulando no seu sangue, em uma concentração estável. Se pintar um clima, você não precisa se preocupar em tomar o remédio, quanto tempo antes você tem que tomar. Ele já está circulando no seu corpo, pronto para fazer efeito. Isso tira a necessidade de planejamento, tira a ansiedade de será que eu tomei o remédio a tempo? Você simplesmente está sempre preparado. Para quem é indicado? O uso diário é indicado para homens que têm relações frequentes, várias vezes por semana. Não querem ter que planejar a relação, sofrem com ansiedade de performance e preferem esquecer que estão tomando remédio. Para homens também que usam para hiperplasia prostática, que é o aumento da próstata. Nesse caso, a dose diária é padrão. Desvantagens. A desvantagem é que você está tomando medicamento todos os dias, mesmo nos dias que você não vai ter a relação. Para alguns homens, isso pode ser um incômodo ou um custo mensal maior. Segunda forma, o uso sob demanda, que é tomar 20 miligramas pelo menos, no mínimo, 40 minutos antes da relação. Essa é a dose tradicional, que a maioria das pessoas conhece. E como essa dose de 20 miligramas funciona? Você se planeja para ter a relação e cerca de 30 a 60 minutos antes, você toma essa dose de 20 miligramas. Há tempo para o remédio ser absorvido e facilitar a ereção quando o estímulo vier. Qual a vantagem? A vantagem é que você não toma o remédio todos os dias. Você toma só quando vai ter a relação. Se você tem relações 1 ou 2 vezes por semana, você só precisa tomar 1 ou 2 vezes. Isso significa menos exposição ao medicamento e menos chances de efeitos colaterais a longo prazo. Custo menor também, porque você usa menos comprimidos por mês. E para quem é indicado? O uso sob demanda é ótimo para quem tem relações menos frequentes e não se importam em planejar o momento. Querem minimizar a quantidade do medicamento que tomam. Normalmente são homens que têm efeitos colaterais com o uso diário, como dor de cabeça, dor nas costas, e preferem tomar só quando vão usar mesmo. E qual a desvantagem? A desvantagem é que você precisa planejar o momento. Não vai dar para ter uma relação espontânea se você não tiver o comprimido por perto, ou se não tiver tomado com antecedência. A dose de 20 miligramas costuma dar mais efeitos colaterais também do que a de 5, porque é uma dose maior que entra de uma vez no seu corpo. E a comparação, qual é a melhor? Não existe um melhor absoluto, existe o melhor para você. Homens que viajam muito, que têm rotinas imprevisíveis, que têm relações com pouca programação, esses costumam preferir o uso diário. Homens que têm relações mais programadas, que querem gastar menos, que têm efeitos com as doses altas, esses costumam preferir o uso sob demanda. O importante é que você conheça as duas opções e possa escolher junto com o seu médico qual a melhor se encaixa na sua vida. Chegamos ao final e hoje você aprendeu que, primeiro, existe um jeito certo de tomar tadalafila e a maioria dos homens erra. Segundo, você não pode tomar o remédio em cima da hora. Precisa esperar de 40 a 60 minutos para ele fazer efeito. Terceiro, você não pode desistir na primeira tentativa. Use pelo menos 6 vezes para concluir se funciona ou não. Quarto, escolha marcas de qualidade. Quinto, existem duas formas certas de usar: 5 miligramas todos os dias ou 20 miligramas antes da relação. Escolha a que faz mais sentido na sua vida. Sexto, você pode cortar o comprimido. Não deve,
Mas, se precisar, pode cortar. Só que esteja consciente que você não vai saber a dose exata que você está tomando. Mas, se funcionar para você, ótimo. Sétimo, se você tem problema de coração, converse com seu cardiologista antes. Mas, na maioria dos casos, a tadalafila é segura. Só que nunca use ela junto com nitratos. Oitavo, para parar de tomar, trate a causa do problema. A tadalafila não vicia, mas as ereções voltam ao que era antes. O jeito certo não é um protocolo rígido que serve para todo mundo. O jeito certo é o jeito que funciona para você. E para descobrir esse jeito certo, você precisa de duas coisas. Primeiro, informação, que é o que eu trouxe aqui para você. Segundo, testagem. Você precisa testar o que melhor funciona para você. Ajustar e tentar de novo. Não tenha medo de tentar, não tenha medo de ajustar, não tenha medo de conversar com o seu médico sobre o que está funcionando ou não. A tadalafila é um dos maiores avanços da medicina para a disfunção erétil. Ela mudou a vida de milhões de homens no mundo todo e pode mudar a sua também se você tomar do jeito certo. Eu gostaria de agradecer a todos que chegaram até aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se agora e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Deixa o like, isso ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar esse conteúdo para outros homens que precisam dessas informações. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Se você conhece alguém que toma tadalafila e reclama que não funciona, manda esse vídeo para ele. Você pode estar salvando ele de anos de frustração desnecessária. E se você tiver dúvidas, críticas, sugestões, deixe nos comentários, eu leio todos e respondo o máximo que eu consigo. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.